Olá, meus amores, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma devocional. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco esta live nas tuas mãos e a minha vida nas tuas mãos. O Senhor que sonda os corações e sabe exatamente o que os meus irmãos estão precisando agora, de ouvir na sua vida, de ouvir em seus corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me ajude a ser útil na vida deles. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E aí, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Lodizar, Sandra, muito obrigada pela presença de vocês. Walter Martins, Francisco Ferreira, Catinha, Nádia, né? Osvaldo, Aninha, Luzimarie, tá aqui assim, né? Ribeiro dos Santos, Meire Melo, Tati, muito obrigada pela presença, Catinha, quem mais aqui? Neile, obrigada pela presença, Marina, Lourdinha, minha querida, espero que você esteja melhor, Nilda Nogueira, obrigada, gente. Janete, obrigada pela presença de vocês. A Sônia Lopes Goretti. Obrigada, gente. Fiquem aí à vontade. Eu espero em Jesus ser útil na sua vida hoje. Hoje eu quero falar sobre o milagre mais discutido na Bíblia. Eu estava olhando o capítulo todo de João 9 é dedicado a esse milagre. Foi um milagre bem polêmico na época. Porque nunca antes na história um cego de nascença havia sido curado. Então, foi uma novidade para a época e o pessoal não aceitou muito bem não esse milagre, né? Então eu queria conversar um pouquinho. Tem tantas lições nesse... Eu fiquei confusa. Eu comecei a estudar João 9 agora de manhã para conversar com vocês. E aí eu fiquei muito confusa, porque eu fui bombardeada com tantas informações desse milagre, até eu sugiro para você, por favor, leiam João 9, o capítulo todo. Tem tanta coisa ali, eu fiquei assim com dificuldade de absorver algo para falar para vocês. E eu espero ter conseguido alguma coisinha aí para ser claro, para ajudar vocês nessa manhã. 1 João 9... conta a história de um cego de nascença. É muita coisa aqui, gente, que eu senti o Espírito Santo falando comigo. Eu, com certeza tem muita coisa nessa história desse cego para falar para vocês. Mas eu espero não ser confusa e ser bem objetiva para falar para vocês. João 9, de 1 a 7, se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver neste mundo, eu sou a luz do mundo. Então, dito essas palavras, cuspiu no chão, fez barro com a saliva, em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos que conheciam aquele cego diziam: não é este o homem que costumava ficar aqui sentado e mendigando? Eu falei que era até o 7 ali mais, né? Então aqui estava um homem cego de nascença. Os cegos não tinham muita opção naquela época. Hoje nós vivemos, graças a Deus, na nossa realidade. Tem muitos cegos aí que conseguem se formar, serem profissionais, conseguem ser até independentes. Mas naquela época, o cego ele era amaldiçoado, ele era considerado amaldiçoado pela sociedade. Porque a sociedade julgava que ou ele ou os pais tinham pecado para ele estar naquela condição. Então, era um homem que ele era encarcerado dentro da cegueira dele. Ele não tinha liberdade dentro daquele espaço. A única opção que ele tinha era pedir esmola, era mendigar, para que ele não morresse, né, de fome.
E aí Jesus passando junto com os discípulos olharam e a primeira coisa que os discípulos fizeram foi fazer o que todo mundo fazia. Passar por ele e falar, esse homem aí deve ter algum pecado para ele estar numa condição tão miserável dessa. Esse homem aí, se ele não pecou, o pai pecou. Quantas vezes esse cego, as pessoas olharam para esse cego e o acusaram que ele estava em pecado. E você vê que Jesus, quando ele olha para o cego, ele olha com misericórdia. E os discípulos já estavam há algum tempo caminhando com Jesus, presenciando milagres de Jesus. Por que eles não olharam com misericórdia para aquele cego? Porque quando eles olharam aquele cego, eles olharam acusando. Alguma coisa fez de errado. E é isso que acontece conosco quando nós passamos por alguma enfermidade ou algo sério. A primeira coisa que vem na nossa mente é o que foi que eu fiz de errado. Eu taquei pedra na cruz, eu preguei chiclete no chinelo de Moisés, quando ele entendeu? As pessoas ficam procurando uma resposta. Por que está passando por aquela dificuldade? Por que está passando por aquela luta? E a maioria das respostas, das coisas que vem na nossa mente, que vem na mente das pessoas que veem a situação que a gente está, são acusações. E Jesus, quando ele nos olha, ele olha com misericórdia. Porque Deus não se agrada de ver o sofrimento humano. Mas, infelizmente, o sofrimento humano é algo que não tem como a gente ficar sem o sofrimento humano. Mas eu quero trazer para você que não importa o que você tenha hoje na sua vida, o desafio que você tenha hoje na sua vida, Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. E ele vai tirar você dessa situação, de alguma maneira, ele vai trazer uma solução para aquilo que você esteja vivendo, para que a glória dele seja manifestada na sua vida. Jesus fez algo que ninguém tinha feito na época. Ninguém fez algo inédito. Jesus trouxe à existência algo que era impossível nos olhos das pessoas. Porque Jesus, ele não veio ficar discutindo teologia no mundo. Ele não veio ficar discutindo quem errou, quem pecou. Ele veio para resolver. Então, quando você busca a presença de Jesus, quando você tem um relacionamento com Deus, uma rotina com Ele, todos os dias, mergulhando na sua palavra, adorando, louvando, você está perto. E quando você está perto, tudo que te acontece você pode não entender o que está acontecendo. Mas Jesus vai manifestar a glória dele através da sua vida, através da sua história. Então, aqueles discípulos, quando olharam para o cego, não é possível, esse homem, quem foi Jesus? Estou curiosa aqui para saber, foi ele ou foi os pais que pecaram? E Jesus olhou e falou, vocês estão olhando errado. Vocês estão procurando culpados pela situação, que é isso que acontece. Nós começamos a procurar culpados. Por exemplo, eu não sei se é um exemplo bom, mas já aconteceu de na sua casa você encontrar alguma coisa quebrada? Você tá na sua casa, você tem família morando com você e aparece algo quebrado. E aí você fala, quem foi que quebrou? Adianta saber quem foi que quebrou? Vai resolver? Vai voltar a não ser quebrado o que se quebrou? Mas nós queremos saber quem foi. Nós queremos saber quem foi que quebrou aquilo. Nós queremos saber quem foi que queimou. Nós queremos saber quem foi que destruiu aquilo ali. Nós queremos encontrar os culpados. E Jesus veio não para ficar condenando aquele culpado, ele veio para resolver a situação. Aquele homem, ele era cego. Enquanto todas as pessoas que o cercavam ficavam questionando o pecado dele, Jesus veio resolver o pecado Jesus veio resolver aquela situação. Então você fala assim, mas quer dizer que então eu estou passando por essa dificuldade porque Deus quer manifestar a glória dele na minha vida? Não tem como ele manifestar a glória dele na minha vida de uma outra forma? Deus manifesta a glória dele na sua vida o tempo todo. Tanto na alegria quanto na dificuldade.
Só que Jesus, olhando aquela situação, Jesus poderia ter colocado a mão aqui, ó, no cego e curado ele. Ou como ele fez com aquele paralítico que os amigos desceram ele pelo telhado. Jesus não tocou naquele homem, só falou: levanta, pega suas coisas e anda. Mas Jesus fez algo inédito, algo que ele não tinha feito ainda. Ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou aquele lodo nos olhos do cego. E Jesus produziu um desconforto naquele momento. Quantas vezes você acha que as pessoas vendo que aquele cego era cego de nascença, quantas vezes você acha que ele foi humilhado pelas pessoas que se consideravam saudáveis? Porque as suas enfermidades, a sua cegueira não estava exposta, a sua cegueira era por dentro. Então ele se considerava saudável, se considerava abençoado por Deus. Quantas vezes você acha que essas pessoas cuspiram naquele cego? O mundo cuspia naquele cego, o mundo acusava aquele cego, e o cuspe das pessoas naquele cego o feria mais, o humilhava mais, o colocava numa situação pior e de miséria. Mas Jesus usou do que os homens faziam para humilhar aquele cego, para debochar daquele cego, para zombar da condição dele de cego. Jesus usou algo para produzir salvação, para produzir cura. E foi um desconforto, mais uma vez, alguém cuspir nele. Mas dessa vez foi diferente. Foi um cuspe que causou um desconforto, mas produziu fé no coração daquele homem. Produziu cura no coração daquele homem. Aquele desconforto produziu obediência e fé no coração daquele homem. Porque Jesus falou assim: vai lá no tanque de Siloé e vai se lavar. Aquele homem já estava acostumado de receber cuspe em si mesmo. Mas nunca ninguém tinha tocado nele, na alma, como Jesus fez. E ele foi se lavar. Só que quando ele volta, ele não vê mais Jesus. Ele chega enxergando, vendo. E aquele ato de obediência e fé que ele teve de ir lá se lavar, o curou. E aí os vizinhos falaram: ué, mas não é, ele veio diferente. E os vizinhos começaram a questionar quem estava ali perto. Ué, mas esse aí era aquele que estava aqui? O que aconteceu com você? Ele falou: eu não sei o que aconteceu, eu não consigo explicar. Eu só sei que antes eu era cego, mas agora eu vejo. E aí, vocês sabem que as pessoas que eram curadas naquela época precisavam da validação do sacerdote, né? Que já estavam incluídas na sociedade, porque eram ninguém e passou a existir. E o mais incrível é que a história desse cego, o capítulo 9 inteiro foi um debate, foi uma discussão. Os próprios pais do cego não quiseram se comprometer. O sacerdote falava assim: ué, foi seu filho que foi curado? Ele falou: não sei, pergunta lá para ele já é grande. Ele pode responder por si. Os pais dele não quiseram se envolver, com medo. E esse rapaz que foi curado por Jesus, ele foi humilhado pelos vizinhos, que as pessoas desacreditavam daquele milagre, foi rejeitado pelos pais, que os pais não ficou muito felizes, não ficou com medo daquele milagre, desacreditando no milagre. E os sacerdotes também, os fariseus, ficaram ali duvidando daquele milagre, porque foi feito no sábado. Não é possível. Esse cara está fazendo de novo milagre no sábado, porque eles tinham a interpretação equivocada da lei de Moisés. Enquanto esse cego ficava ali falando como é que ele foi curado, eles falaram: você quer ser discípulo de Jesus? Seja discípulo de Jesus, nós vamos ser discípulo de Moisés. Ficamos com a lei. E o que foi feito com você foi errado, tem alguma coisa errada e isso não está certo. E ele dizia: eu não sei se é certo, não sei explicar teologicamente, de acordo com Moisés, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E ele saiu dali e Jesus foi ao encontro dele. E no final, se você for ver lá, a partir do versículo 35, a partir do versículo 35, Jesus aparece para ele. E Jesus fala assim para ele, quando viu que ele estava saindo dali, né, ele falou assim:
acreditas tu no Filho de Deus? E o homem respondeu, quem que é ele? Quem é ele, Senhor? Para que eu possa crer nele, eu preciso agradecer ele, o que aconteceu comigo. Jesus assegurou, tu estás vendo. É este que fala com você. E na mesma hora, o que antes era cego ajoelhou, abraçou e adorou Jesus. Enfim, ele encontrou alguém, um abrigo, um refúgio, em quem ele se identificava, em quem a sua alma pôde ser abraçada, pôde ser cuidada e pôde ser protegida. Às vezes você tem vivido situações onde as pessoas, por causa do que você está vivendo, têm trazido acusações para a sua vida. E nem você entende por que você está nessa situação. Mas o Cristo de Nazaré vem. Talvez causar desconforto. Talvez fazer com que o seu ciclo de amigos ele diminua. Porque nem todo mundo entende o que você está vivendo, o que você está passando, o processo. Engraçado que o que Jesus disse para os discípulos foi: a vida deste cego de nascença é para a glória de Deus. A sua vida também é para a glória de Deus. E todo esse processo que você está vivendo é para a glória de Deus. A glória de Deus vai ser manifestada na sua vida através de tudo que você tem vivido na sua história. Salmo 62, eu quero ler a partir do versículo 5. Quero que você abra, pedir, não é uma ordem, é um pedido. Que você abra o seu coração neste momento e deixe que o Espírito Santo de Deus fale com você. O Salmo 62, do versículo 5 até o 8 diz: contudo, somente no Eterno espera a minha alma, em silêncio, pois Ele é quem me traz esperança. Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha torre forte. Por isso não desesperarei jamais. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Confia sempre em Deus, ó povo meu, perante a sua presença, derrame todo o seu coração. Ele é o nosso refúgio seguro. O refúgio seguro daquele cego foi Jesus, o Cristo de Nazaré. Ele não conseguiu apoio dos vizinhos, ele não conseguiu apoio dos pais, ele não conseguiu apoio dos líderes religiosos, mas em Jesus ele conseguiu alguém onde ele poderia se abrigar, onde ele poderia receber não somente a cura, mas a salvação da sua alma, a salvação da sua miséria. Então, às vezes, você tem estado num lugar de tanta dificuldade, onde você tem se sentido só, porque ninguém entende sua luta, ninguém entende a sua tristeza, a sua angústia, ninguém consegue te apoiar neste momento e você se sente sozinho. E é neste salmo que eu quero que você olhe para este salmo e se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus neste momento. As pessoas podem olhar para você com olhos de acusação, as pessoas podem olhar para você apontando o dedo, você reage muito assim, você fez isso, você não pode falar desse jeito, você não pode ter esse tipo de atitude. Quantas vezes você teve aquela atitude porque você está muito machucado por dentro, você está muito ferido por dentro. Então ninguém entende, você se sente solitário neste lugar. Então eu queria que você pegasse esse Salmo 62 e bebesse dessa fonte, dessa água viva que o salmista está relatando aqui, e sinta-se abraçado e protegido, porque a sua honra e a sua salvação depende somente de Deus. Receba nesta manhã a cura e os milagres que você precisa que sejam feitos na sua vida. Talvez aquelas pessoas não entendiam, mas só daquele cego estar naquele lugar, vivo, respirando, ouvindo, sentindo, já era milagre. Ele passou a infância dele sendo julgado, sendo excluído. Mas a condição dele não era uma sentença. Jesus foi ao encontro dele e resgatou ele daquele lugar e tirou ele daquele lugar. Ele não morreu, ele não ficou ali sem viver as promessas de Deus na vida dele. Então não se preocupe. Essa estação que você está vivendo, esse lugar que você está aí agora, não é uma sentença.
É um processo, é um caminho. Você vai passar por ele, você vai superar. Porque Deus é o seu refúgio e Deus é a sua torre forte. E é Ele quem te sustenta neste lugar. E você ainda vai poder repartir com muitas pessoas o que Deus vai derramar em abundância na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu espero não ter sido confuso, porque é muita coisa que tem. Eu acho que daria pra gente fazer umas 10 lives só falando desse cego. Porque no final Jesus fala, eu vim mesmo para confundir. Eu vim para dar vista aos cegos e provocar cegueira em quem acha que enxerga. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Que você se renda aos pés de Jesus em adoração e seja grato por tudo que está acontecendo na sua vida neste tempo. E saiba que é um tempo onde você vai ser alvo do amor e do resgate de Deus. E as pessoas vão olhar e vão enxergar a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. Eu não sei explicar para os meus irmãos o porquê que eles passam por todas essas situações, mas eu sei que o Senhor é aquele que pega o que não existe e traz a existência, porque o Senhor é o nosso Deus Criador. Em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos que está assistindo essa live. Eu não sei qual é o impossível deles, mas o Senhor sabe. E eu peço em nome de Jesus que mesmo que seja através de um desconforto muito grande, mas que a tua glória seja manifestada na vida deles e que meus irmãos possam andar firmes na obediência e na fé, sabendo que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eles têm pedido ao Senhor, pensado ou sonhado. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho a autoridade agora de ministrar cura sobre você, sobre o seu corpo, sobre qualquer enfermidade que você tenha, no seu corpo, na sua alma ou no seu coração, que você seja curado, que você seja liberto em nome de Jesus. Amém. E se você gostou dessa live, curta, comente e compartilhe. Vai ficar salva no Instagram. Se você ainda não me segue, é Fernanda Matos 72, palavras curam. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês.